O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Como eu havia dito ontem para vocês, aquele chamado Sermão da Montanha terminou, encerrou-se ontem. E aqui fala que quando Jesus ele desce do monte, uma multidão seguia. Então significa que o povo entendeu, né? Eles aderiram. Nós queremos então te seguir, nós queremos ser santos então. Queremos a fidelidade. E interessante que São Mateus já coloca logo de cara um leproso. E a lepra, ela é uma doença terrível. Se não houver cuidado, ela destrói a pessoa por inteiro. Imagine se você pegar lá entrar na internet e ver as imagens, né, das pessoas que estão com lepra, são imagens terríveis. Pessoas que perderam o nariz, outras que perderam os dedos e perdeu a mão, outras que o pé já está todo carcomido, já não tem mais jeito. Graças a Deus a ciência ela teve um avanço muito grande, hoje já se tem como cuidar desta doença, né? Mas imagina isso no tempo de Jesus, que não tinha médicos assim especializados para esse tipo de doença. Então as pessoas elas eram jogadas, né? Eram colocadas em lugares bem distantes. Elas não tinham contato com a sociedade. Eu fico imaginando um filho que não podia ter contato mais com seus pais, ou vice-versa. Ou um esposo que amava tanto a esposa e não podia ter contato, porque eram colocados lá e vamos ver o que é que vai dar. Se acontecer algum milagre, então vai lá no sacerdote, como Jesus pediu agora, para confirmar, né? O sacerdote olhava e dizia: olha, está ok, você foi curado, pode voltar para a sociedade de novo, ao convívio normal. Mas enquanto isso não acontecia, a pessoa tinha que ficar lá. E ali tinha que morrer, né? E como vocês já sabem, quando um leproso se deparava com uma pessoa que estava sã, ela tinha que gritar: lepra, lepra, lepra. E andavam com um sino para bater, porque assim a pessoa saía correndo, né? Porque não podia ficar perto. E Jesus ele quebra toda essa situação, que ele até pega no homem, né? Toca no homem, e o homem ele fica purificado. E aqui tem essa atitude dele, ele vai diante de Jesus, se ajoelha. Esse se ajoelhar significa, ele reconhece agora que aquele homem que está ali não é uma pessoa qualquer, é Deus, para se ajoelhar. E ele faz, né, essa humilde oração: Senhor, se queres, se tu queres, ó, tu tens o poder de me purificar. E Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, fica limpo. E ele ficou limpo.
Então, a Sagrada Escritura, quando fala das enfermidades físicas, ela também está se referindo às enfermidades espirituais. E a pior enfermidade para um homem é o pecado. O pecado, ele faz a mesma coisa que a lepra faz num corpo. Destrói o corpo. O pecado destrói a alma. Por isso que nós não podemos, de maneira nenhuma, permanecer no pecado. Nós não vemos o estrago que o pecado causa na nossa alma. Nós vemos o que a doença causa no corpo. Mas na alma nós não vemos, nós não enxergamos. E o pecado, ele vai destruindo a nossa alma, vai destruindo, e no dia que nós morremos, que nós vamos prestar contas diante de Deus, aí não tem mais solução. A solução é agora, é nesse tempo presente. Pecado não é purificado, não é retirado pós-morte. É só antes da morte. Imagina, né? A dona de casa, você vê como é que é. Limpa. No outro dia está tudo sujo de novo. É incrível, tem sempre aquela bendita ou maldita poeirinha que fica. Se você varre a casa e daqui a umas 2, 3 horas você vai varrer, tem sujeira lá. É incrível. Imagine a dona de casa que não tem zelo. Ela começa a dizer assim, não vou mais varrer a casa não. Tudo bem, não varra a casa que você vai ver. Vai virar um chiqueiro. Os ratos virão. As baratas também virão. Todo tipo de bicho virá. Se você não cuidar, se eu não cuidar dessa questão da minha alma, porque a nossa alma, meus irmãos, ela precisa voltar àquela limpidez lá do paraíso. A alma de Adão e Eva era limpa, cristalina. Não tinha nenhuma sujeira. O pecado original destruiu, ficou suja. O que foi que aconteceu depois que a alma deles ficou suja? Foram expulsos do paraíso. No paraíso ninguém fica com a alma suja, não. Ninguém vai para o paraíso com a alma suja. Tem que limpar. E aí, a gente observa, né? Só existe 2 formas de nós deixarmos a nossa alma limpa. Para o pagão, é o batismo. Então, aquele que não foi batizado, ele está com a alma suja. Quando ele se batiza, a alma dele volta ao estado de inocência original. É até interessante, né, que uma pessoa que morre num estado, uma pessoa que está em pecado, não é batizada, vamos dizer um adulto, né? Se ela morre, se ela é batizada e ela morre, ela vai direto para o céu. Imagina, a pessoa está ali, ela é batizada, em seguida ela morre, ela vai direto para o céu, não vai para o purgatório, não. A alma está limpa, o batismo limpa. Só que depois do batismo, a nossa inteligência, ela fica obscurecida. Por isso que é difícil para nós entendermos as coisas de Deus. Nós precisamos contar com a graça de Deus, é um esforço nosso. Deus nos dá a graça, nós vamos nos esforçando numa leitura, numa vida de oração, aí nós vamos
tendo a compreensão das coisas de Deus. E aí nós vamos tendo noção do que é o certo e do que é o errado. E a outra coisa que o pecado causou é que a nossa vontade, ela ficou enfraquecida. É por isso que a gente tenta e de repente, né, a gente faz uns propósitos por aí, eu não vou mais mentir, de repente está mentindo. Não vou ficar com raiva. Não faz esse propósito, não. Você diz, eu vou tentar, vou lutar, porque ainda mais que a raiva não depende de você, depende das pessoas que estão ao seu lado, né? Elas que fazem você ficar com raiva. São elas que fazem a gente ficar com raiva. Então, a nossa vontade, ela fica enfraquecida. Então, pós-batismo, nós vamos ter que buscar a confissão, porque aqui é a segunda solução. Para o pagão, o batismo. Para o cristão, o confessionário. Não tem jeito. Existem pecados que nós vamos lutar com ele até a morte. Mas aqui eu não estou nem me referindo à questão de pecado mortal, porque o pecado mortal ele tem que ser eliminado da nossa vida. Eu estou dizendo esses pecados veniais que vão acontecendo no nosso dia a dia, né? Uma raivazinha que acontece, um mau pensamento que vem, essas coisas vão nos acompanhar e nós vamos ter que lutar. Aí o diabo, muitas vezes, ele diz assim, você não vai conseguir não. Para quê? Para você parar de se confessar e acumular, porque um pecado venial acumulado, ele pode se tornar mortal. E é isso que o demônio faz. Então, como aquela poeira, né, que fica ali em cima da mesa, a mulher passa o pano, depois passa aquele óleo, aí bate assim e diz, está limpinho. Nossa, dá uma olhada assim, está brilhoso. Passa algumas horas, ela vai dar uma olhada lá, aí está sujo de novo. Assim o pecado na nossa vida, a lepra. Por isso que é bom que nós coloquemos objetivos na questão da confissão. Né? Tem pessoas que dizem assim, uma vez por mês dá para mim. Ainda mais que eu não estou caindo em pecados mortais, uma vez por mês dá para fazer essa limpeza. Tem outros que dizem, não, para mim tem que ser de 15 em 15 dias. Tem outros que dizem uma vez por semana. Imagina, diz que Dom Bosco, tinha outros lá que se confessavam todo dia. Queriam estar sempre com a alma limpa. Não podia de maneira nenhuma ficar suja. Porque Deus ele tem o poder de fazer com que a nossa alma ela volte ao estado original. Quando a nossa alma volta ao estado original, nós podemos dizer que estamos prontos para entrar no céu. Se não estiver, não tem como a gente entrar. E aí entra aquilo, né, que eu sempre falo aqui para vocês, é sempre bom relembrar, pecado mortal leva para o inferno, venial para o purgatório, mas está salvo, leva um tempo. Aí é Deus que vai determinar o tempo que aquela alma vai ter que passar pela purificação, é Deus quem determina. E se morre sem pecado, vai direto para o céu. Mas que estado de lepra você está? Tem pessoas que estão na lepra mesmo, porque não se batizaram. É incrível, nós em pleno século 21, nós encontrarmos pessoas adultas que não foi batizada. Primeiro por uma ignorância, porque o protestantismo, me desculpe, entrou no catolicismo, e tem pais católicos
com essa ideia protestante de dizer que a pessoa tem que esperar ela crescer para ela escolher a vida dela, e aí ela vai escolher se ela vai se batizar ou não. Imagina você esperar o seu filho ficar grande para ele decidir. As pessoas estão morrendo antes. Tudo bem, entre aspas, né? Se a pessoa fosse morrer depois dos 100 anos, tudo bem. Mas estão morrendo antes. Como é que um católico vai ficar esperando o seu filho para batizar quando ele crescer? Porque é ele que tem que escolher. Enquanto que se pode o pai e a mãe já introduzir o seu filho no caminho da santidade. Tudo bem se lá no futuro ele resolver ser até o problema dele, mas a parte os pais fizeram. Que bonito, né? Antigamente os pais eram assim, a mãe dava à luz, porque não ficava cortando barriga também, né? Dava à luz, o parto era natural, e às vezes no mesmo dia já levava para a igreja para ser batizado, porque já queria que o filho já entrasse em estado de graça. Imagine você ficar deixando o seu filho em estado de desgraça até quando ele quiser. E graças a Deus na Igreja Católica nós temos isso. Mas como eu estava dizendo, meu Deus do céu, você anda por esse mundo aí, você encontra pessoas adultas que não foram batizadas. E nós encontramos católicos que há anos não se confessam, porque dizem que não precisa se confessar, não vou me confessar com um padre pecador. E não confessam? Não, eu me confesso no quarto. Que garantia você tem que realmente Deus concedeu o perdão a você? A garantia é só no confessionário. Só diante do sacerdote, não tem outro jeito. E o demônio, ele vai fazendo com que nós esqueçamos que nós necessitamos da confissão, porque nós precisamos estar em estado de graça o tempo todo. Esses dias lá, o seminarista contando, né? Quando eu falei para eles, dizendo assim, vai lá que durante a noite você cai em pecado mortal, né? E não encontra um padre, aí depois morre, e depois todo mundo vai dizer assim, era um santo e morreu em pecado mortal. Aí eu faço assim, eles ficam tudo pensando, né? E é para pensar mesmo. Aí quando foi no dia seguinte, um dos seminaristas disse assim, padre, aqui numa cidade bem próxima, aconteceu um fato que eu me lembrei do Senhor. Aí ele disse, o quê? O que foi que aconteceu? Ele disse, um homem estava trabalhando lá, eu não sei se foi numa loja, eu não sei onde é que foi. Aí ele disse que tinha um elevador assim, uma ponte, ele falou de ponte, mas eu não entendi direito a coisa, que ele tinha o controle na mão, e era aquilo que fazia subir e descer. E ele estava fazendo a manutenção lá, e ele foi com o controle. E de repente ele estava lá fazendo a manutenção, né? De repente ele, sem querer, ele apertou. O negócio subiu e esmagou ele. Ele morreu esmagado. Aí vem aquela perguntinha que eu sempre faço, né? A questão não é ele ter morrido esmagado. A questão é como ele morreu, em que estado estava a alma dele. Ele estava em estado de graça ou não? Quanto tempo fazia que essa pessoa não se confessava? Ela ia na igreja, ela recebia os sacramentos, ela tinha realmente uma vida de oração? Eu ainda perguntei para ele, gritou? Aí, eu não sei, pai, desses detalhes eu não sei. Aquele homem esperava, saindo de casa, não sei se é casado, não sei, saiu de casa para trabalhar, ele sabia que ele não iria retornar mais. Não retornou mais. Mas como ele morreu? Aonde ele está? A alma desse homem está aonde? Está no purgatório? Está no inferno? Ou está no céu? Isso vai depender de como ele estava. Eu só sei que esse leproso, quando ele viu Jesus, ele já, olha, o Senhor
tenho, se o Senhor quiser, pode me curar. Ou seja, Senhor, o Senhor sabe, eu estou em pecado, o Senhor pode tirar o meu pecado. É assim que nós devemos andar. Uma das maiores preocupações que nós devemos ter é do estado que a nossa alma está. Se ela está em pecado ou não. E se tiver, é preciso solucionar imediatamente. Termino com mais uma história. Em Lourdes, lá conhecida, né, como os grandes milagres que acontecem em Lourdes, da aparição de Nossa Senhora para Bernadette, um homem era católico, mas não praticava, não rezava, não se confessava, não fazia nada, mas ele foi visitar Lourdes, né? Então, chegando lá, muitos peregrinos para lá e para cá, andando para lá e para cá, e ele encontrou um padre. Ele disse: Senhor padre, eu estou aqui com um dinheiro, e uma pessoa me pediu que é para o senhor colocar na missa pela alma de tal pessoa. O senhor poderia fazer isso? Aí o padre disse: meu filho, nós padres não precisamos desse dinheiro. Mas eu estou preocupado com a sua alma. Você vai se confessar? Aí ele: já vem vocês com essa história de confissão. Eu já tinha dito que eu vim aqui e a única coisa que eu não queria saber aqui era de me confessar, e já veio o senhor com essa história de confissão. Aí o padre disse: meu filho, não tem problema não, venha cá. Venha, me siga, vamos ali na gruta. Aí chegou lá, né, tem o rio Gap, né, o Gave, não sei. Estava o rio lá, e do lado de cá, né, estava a gruta e aquele monte de gente rodando. Aí o padre disse: vem cá. Ele pegou a chave e entrou na gruta. Aí o padre mostrou para ele a imagem de Nossa Senhora. Aí a pergunta que ele fez foi: o que a gente faz aqui dentro? Aí o padre disse: aqui, meu filho, a gente só reza. Aí o padre se ajoelhou e ele acompanhou o padre e se ajoelhou também. Aí veja como o homem vai sendo tocado pela graça de Deus, né? Se foi por respeito humano ou não, só sei que ele se ajoelhou junto com o padre. Quando o padre viu, disse: opa, aqui tem coisa boa. Então ele se ajoelhou e ele fixou, e ficou lá. Enquanto ele rezava, o padre disse: minha Virgem Maria, cuida desse homem, esse homem precisa se confessar. Esse homem não pode morrer na condição que ele está. Aí, de repente, rezou, aí o padre disse assim: você não quer se confessar? Ele: padre, se for me confessar, eu vou ter que fazer uma preparação de 1 ano, porque é muito pecado que eu tenho. Mas ele já estava sendo tocado pela graça de Deus. Aí o padre disse assim: não, meu filho, aqui junto com Nossa Senhora as coisas são feitas com mais rapidez. Não precisa esperar tanto tempo, não. Em poucos minutos nós resolvemos a sua vida agora. Ele disse: então tá bom. E aí o homem se confessou. E aí o que resta é o seguinte: aqueles pecados ficaram ali. Só Deus é quem sabe o que aquele homem confessou. Mas aquele homem entrou com a alma suja e saiu com a alma limpa. Porque uma das coisas que o padre tinha falado com ele lá no início foi: meu filho, como é que a gente vem em Lourdes cheio de pecado e sai daqui com pecado, meu filho? Não pode, não. Primeiramente, pensamos no dia de hoje que sejamos tocados pela graça. Qual é a sua lepra que precisa ser tirada? Segunda, né? Rezem por nós sacerdotes, para que tenhamos paciência para atender confissões, porque nós precisamos atender confissões. Infelizmente, o demônio colocou no coração de muitos sacerdotes que ninguém precisa mais se confessar,
porque não existe pecado. E aí muitos padres não querem atender confissão, porque não tem mais pecado, não existe pecado. E o pecado permanece. Para que nós, sacerdotes, sejamos tocados e possamos fazer aquilo que é a nossa